Bom, o ponto de partida da aula de hoje é o metabolismo, né? A taxa basal, que vocês já tomaram conhecimento pela lista, né? E esse gráfico aqui ele é uma representação onde você consegue comparar a quantidade de quilocalorias que você queima por dia, né? Em proporção, em relação à massa do corpo. Então isso você tem o quê? Um rato consome menos energia durante um dia do que uma vaca, um porco ou a gente, tá? E essa proporção tem uma lei aqui, né? Se você fizer uma escala log nos dois eixos, você vai ter uma inclinação de uma reta que vai te dar mais ou menos 3/4 aí. Então, corresponde que até que esse gasto aqui de quilocalorias por dia em relação à massa do corpo obedece a expoente 3/4. 0,75, tá? Então significa que se o seu tamanho aumentar, ela não é proporcional à massa completamente. Ela é proporcional à massa elevada a 3/4, ok? Então se vocês olharem o gráfico, onde é que está o homem aqui? Nós temos 10, né? 3, isso é 1.000, um pouco menos que 2.000 quilocalorias por dia. Então, o que é esse? É um gráfico que mostra a taxa metabólica basal. Não é o que a gente consome na média, 2.400 quilocalorias ou 2.000 quilocalorias, um pouco menos. Porque você, no fundo, você faz mais do que mantenha os seus órgãos em funcionamento, caminha, anda, senta. Você faz mais atividades, você exercita, você usa o seu cérebro. Então, você tem um gasto um pouco maior que 2.000. Aqui está mostrando um gasto um pouquinho menor que 2.000. Tá? Isso corresponde a uma massa de 10, 20, 30, 40, 50, 60, um pouquinho menos que 70 quilos. Tá bom? A pergunta que eu faço para vocês é: vocês conseguem entender que quanto maior a massa da pessoa, maior é o metabolismo dela, maior é o custo energético para manter aquele fígado, aquele cérebro, aquele coração, certo? E quanto maior o coração, mais gasto energético. Então tem a proporcionalidade. O que não é proporcional aqui é m elevado a 1, é m elevado a 0,75. A questão que eu coloco para vocês investigarem e estudarem um pouco mais é: por que 0,75 e não 1? Porque se eu não apresentasse esse gráfico para vocês e perguntasse como que vocês acham que depende o gasto energético por dia em função da massa do corpo humano? Quer dizer, uma massa maior vai ter um gasto maior, uma massa menor vai ter um gasto menor. Então vocês concordariam com isso. Então vocês falariam, deve ser proporcional. Quanto maior a massa, maior o gasto. É proporcional, mas não daquela maneira simples que a gente imaginava, né? Proporcional à massa somente. Mas é proporcional à massa elevada a 3/4, um pouquinho menos, né? O gasto é um pouquinho menor. Fica a questão aí para vocês responderem. Alguém já tem uma resposta? As pessoas que já fizeram físico no ano passado? Você fez, né? Não? Todo mundo passou? Não tem nenhum repetente aqui? Esse é outro ano também. Esse aí é repetente, não é o calorento lá? Hein? Por que você acha que essa pessoa está com calor? Né? Já vamos trazer ele para o centro da aula aqui, né? Estamos falando de taxa metabólica, gasto de energia, né? Será que ele veio de uma sauna? Não. Ele tem uma taxa metabólica maior? E por que ele tem uma taxa metabólica maior? Ele tem uma massa maior. Não, isso não é sua amiga, não, né? Tá tudo bem, está certo, ele tem uma massa maior. Mas não é por causa disso, não. Por quê? Indiretamente.
Então, se uma pessoa com uma massa menor viesse junto com você, lá do Valde, da mesa de sinuca, né, que você estava, né? Quem veio junto com você? Vamos lá. Vem alguém junto com você? Vamos entregar quem estava na mesa de sinuca com você, hein? Olha que eu passei lá antes, eu sei quem estava lá. Se viesse uma outra pessoa junto com ele. E aí, tá cansado? Tá quente? Você vem andando junto com ele? Não, então não é igual, né? Se você foi e voltou e o outro só veio, então... Então ele veio caminhando, correndo, que estava atrasado, né? Que você chegou 7 horas e 5 minutos. O que tem com o metabolismo dele? Está maior, não está? Vamos voltar para esse gráfico aqui. Ele estava dormindo? Não. Estava sentado? Vocês estavam sentados, né? Vocês tinham um gasto aqui de 120 joules por segundo. Ele está onde? Walking slowly? Tem outro walking aqui? Não tem. Mas você estava walking not so slowly, né? Então você devia ter provavelmente uns 300 joules por segundo queimando. E vocês estavam sentados aqui, 120. Quase um terço. E toda a energia que ele executou, né, que ele gastou, ele tem que ir para algum lugar. Ele vai gerar calor com isso. Então ele está gerando calor, provavelmente, vamos fazer uma aproximação rápida, 3 vezes mais calor que vocês. Então vocês estão se refrigerando aqui com ar-condicionado. Ele também, mas ele não está conseguindo porque ele tem uma taxa de produção 3 vezes maior de calor que vocês. E aí ele está se abanando. Qual que é a vantagem de se abanar? Nenhuma? Quem falou nenhuma? Por que nenhuma? Mas por que ele está fazendo isso, será? Cacoete? Para refrescar. Não, então está refrescando. Vamos lá, pessoal. Não, ele está suando também. Se ele parar de abanar, ele vai suar da mesma maneira, provavelmente. Seria pelo negócio que o Léo falou na monitoria hoje, que foi o motivo que a gente joga água no motor do carro, para resfriar ele, para aumentar a eficiência dele. Resfriar. Uma coisa que o Léo não fez, que fundiu o motor dele, né? Chegamos a um outro problema. Vamos manter nosso problema no corpo humano só, né? Beleza, então ele está resfriando, né? Então, já vamos pular para frente para a aula, mas não tem problema não. Eu não me incomodo de começar pelo final. Ele está produzindo 3 vezes mais calor, né? Nosso ponto de partida, né? Então ele está suando, que alguém falou. Então está se refrescando pelo suor. Ele está se refrescando pelo abano, né? Qual que seria a palavra da física que você usaria para isso? Você está se resfriando por... Não é isso, não. Tem que falar uma palavra. Palavra mágica. Termodinâmica. Ensino médio, vai. Quando é que vocês aprendem termodinâmica no ensino médio? No terceiro ou no segundo ano? Segundo? Igual o meu também. E o que vocês aprenderam? Quais são as formas que você consegue transferir calor? Certo, o mais calor é o rapaz ali. O menos calor é o ambiente. É o quê? O meio está aqui, certo? Ele faz. Mas quais são os processos físicos envolvidos na transferência de calor do meio quente para o meio frio? Convecção. Só isso, né?
Mais o quê? Fala mais alto um pouquinho, não está gravando o som de vocês não. Ele só pega aqui a meio metro, então não vai aparecer, eu tenho que falar. Condução. Será que eles aprendem o terceiro termo também, ó? Convecção, condução. Indução, não? Ah, irradiação. O que ele irradia? É irradiação, mas vocês não sabem o que ele irradia, né? Então, infravermelho. Se eu filmar ele com uma câmera aqui infravermelha, ele vai ficar mais coloridinho, né? Por quê? Porque, como eu falei, ele está emitindo 3 vezes mais, queimando 3 vezes mais, então ele provavelmente está irradiando 3 vezes mais que vocês. Eu consigo saber quem está, se eu filmar vocês, eu vou saber quem está com febre, quem acabou de vir correndo, certo? Como ele. Alguém está com febre aí? Não, né? Se estiver com febre, fica em casa. Vocês lembram quando tinha aquela gripe suína, gripe aviária? Faz 3 anos isso? 4, né? 2009. Vocês tinham quantos aninhos? 5? Quando você ia de um aeroporto para outro, né, que o problema era o seguinte, né, o problema no país é problema no país. O povo não queria doenças de outros países, né? Então, uma forma de saber que se aquela pessoa estava com uma suposta gripe altamente contagiosa era se ela tinha febre, né? Porque se você fizer uma análise, sei lá, dos vírus que a pessoa tem no corpo, vai demorar muito, né? Então desce aquele avião com 400 pessoas, põe tudo em fila indiana, filma de frente, né? E a pessoa vem caminhando ali. Aí vai pro lado, filma outro, vem vindo. E nessa época eu fui para a Índia, né? E a Índia, né, os métodos de saúde são bem interessantes. Aí você passa primeiro pela Europa, e a Europa não está nem aí, né? Deve ser tudo muito resistente lá já, né? Ninguém filma você. Agora quando você chega na Índia, né? Aí tem aqueles figuras com umas câmeras termográficas, umas 3, 4 filas, e você vai entrando, antes de chegar na alfândega, né? Vai filmando você, e tem um carinha atrás que fica na... Ei, você pra cá, né? Aí pra uma salinha. Eu não sei nem o que acontece com o cara lá, né? Só sei que uns caras na minha frente aconteceram isso, né? Foram para uma outra rota, né? Ainda bem, eu fui para a rota da maioria, ou seja, a pessoa sem febre. Isso é uma forma de triar, né? Fazer uma triagem de quem possivelmente está com febre e diagnosticar se está com, naquela época, aquela gripe. Vamos voltar, o cara que pode se abanar já, né? Então ele está irradiando, ele está conduzindo, ele está perdendo calor por convecção. A irradiação ele está emitindo infravermelho. Condução, ele está conduzindo a energia que está na pele dele, né, para o ambiente, tá? Por uma camada de ar. Então, se você pegar mais perto, se você olhar, por exemplo, na camada da pele, vai ter uma certa temperatura. Que temperatura estaria na pele, por exemplo? Se você colocar um termopar aqui encostado. Vocês já fizeram isso em casa, né? Não? Nunca fizeram? Sempre colocava debaixo do braço? Termômetro? Nunca colocaram na pele? Não. Quanto vocês acham que dá na pele que é a temperatura? Tô aqui a temperatura. Tá quantos graus aí, amigo? Aí eu pego aquele termômetro e encosto na pele. Vai encostando na pele ali, tá? Depois você me fala quanto que dá. Quanto vocês acham que dá? 37, né? Não. 36? Não sabe?
Encostei aqui assim. Não abracei, encostei na pele aqui. Só encosta, isso. 32. Tá subindo. Quando vai chegar? 34, 35, 36. 35. Quem dá mais? Vai dar trabalho essa turma aí, ô Léo? O povo não fala? Tem que apostar aqui. R$1 para quem ganhar. Tá quanto agora? 30 aí? Tá ficando frio? 33 graus. Tá bom. Eu acho que eu 34 graus aqui. Aí eu tenho a superfície da pele 34 graus e aqui fora uns 25. Então você tem uma camada aqui, vamos chamar isso aqui de um colchão de ar, que você tem condução de um ponto, que está a 34, a outro ponto, que se você colocar o termômetro aqui, vai dar 32, sei lá, 25, 22, 20, 18, né? Quando você começar a chegar perto, vai ter uma subida da temperatura. E vai chegar ao 34. Então você vai ter uma camada aqui de um gradiente entre 34, que seria a temperatura da sua pele, e, por exemplo, 25 graus, que seria a temperatura ambiente. Então você vai ter uma condução aqui. E quem está conduzindo isso é o ar. Tá bom? Se você for um pouquinho mais complexo e entrar um pouquinho mais na microestrutura da pele, você vai ver que você vai ter a pele, várias camadas, uma camada de hidratação, de água. Então você vai ter condução de um pouco da água, ali você vai ter uma redução de temperatura, depois de um ar mais úmido, porque certamente na superfície vai ter um pouco maior umidade do que longe da pele. Então você vai ter um modelo um pouco mais complexo, mas basicamente você pode pensar dessa maneira, você está tendo condução da pele para o ar por uma camada de ar hidratada. 34 graus, vamos anotar aí. Temperatura da pele é 34 graus. Aqui é um gráfico, a gente vai retomar já esse assunto aí que a gente começou a falar agora. A taxa metabólica basal, um valor tipo 107 watts, você tem aqui uma representação de quantos por cento dessa energia, dessa quilocalorias, esses joules por segundo estão sendo consumidos para o fígado, cérebro, sistema esquelético, muscular, rim, coração e os demais. Então você vê que tem um gasto grande aí com fígado e baço. Em voo intermediário, aqui o coração gasta menos, tá? Mas o que não está computado aqui são a pele, ou seja, né, o gasto que você tem com a pele, tem só com os músculos. Então certamente esses 19% você vai ter um grande percentual relacionado à pele. Vocês fizeram algum exercício parecido com isso aqui? Não, né? Isso aqui é Física 1. Não é Física Corpo Humano, né? Tem um exercício que eu peguei de um velocista muito louco, que ele correu prédio acima de 453 metros de altura e fez isso em 15 minutos. Não sei se vocês fariam isso. Em um prédio de 50 metros de altura, por exemplo. Sei lá, uns 15 andares. Não, né? Como é que vocês calculariam isso aqui se fosse pensar só em Física 1? O que eu tenho aqui é o quê? Uma pessoa... Fala. Não dá para enxergar, não? Tá difícil? Vem mais pra frente. Vem aqui, ó. Senta aqui, tudo vaga aqui na frente, ó. Você vê que eu faço uma estatística todo ano? Eu avalio onde que sentam os reprovados, sabe? Aumenta de maneira excepcional pro fundo ali, sabe? Dificilmente. A única pessoa que sentou aqui na frente e reprovou é o Iago comigo, né? Mendigo. Aí no segundo fileiro deve ser um pouquinho mais, mas o pior é ficar no fundão lá. Então é o Léo, aquele povo ali, né?
Em que o Léo já passou, então ele pode aprovar. De novo, né? Então você tem que sentar aqui na frente, é tudo vago aqui, ó. Então hoje vamos deixar aqui com a luz acesa, aí vocês ficam estimulados a sentar aqui na frente, já dei um fato estatístico importante para vocês, né? Para ficarem motivados a sentar aqui na frente, ver essas cadeiras mais disputadas, né? E no fundo não é, né? Lá no fundo que não tem uma cadeira vaga, aqui tá tudo vago aqui na frente. Você quer mais um motivo para sentar aqui na minha frente? Não? Não? O que eu tenho aqui? Uma pessoa subiu várias escadas. Subiu quanto? 403 metros. Qual que é a energia que ele tem que vencer aqui? Energia potencial, que eu posso medir como, por exemplo? MGH. A massa dele nós sabemos que é 50 vezes 10 vezes 43. 200 e... kilojoules, é isso? Vocês fazem a conta para mim aí, para ter certeza? E qual que é a potência disso? Qual que é a potência mecânica dele aqui? Potência $217.000 por 15 minutos. Que isso vai dar 15 vezes 60, 900. Potência nossa aqui vai dar 241 watts. Muito, né? Vocês acham que está certo essa conta? Não. Responde por quê? Não está batendo 217, dá quanto aí? 221? Então faz a conta aqui, se for 221, dá quanto? 246? Faz diferença isso? Não faz, né? O problema está bem em outro lugar. Onde que está o problema? 246, onde é que está 256 watts? Mais ou menos aqui assim, né? Tá vendo? Então significa uma pessoa correndo que nem um doido, 500 metros de escada acima por 15 minutos tem a mesma potência que uma pessoa caminhando caminhando slowly? Não, né? Cadê o erro então? É esse erro que eu quero dizer. Não era aquele erro de 9.8, 10, essas aproximações aqui não. Onde que está o erro? A eficiência do quê? Por aí. Mas você falar eficiência não responde muita coisa. Eficiência é um termo que tenta depois quantificar o problema. Vamos pensar por que você tem um gasto de caminhando lentamente, você tem um gasto de 265 joules a cada segundo, e na nossa conta aqui está gastando 256 joules, quase a mesma coisa.
nós calculamos o que aqui? Potência mecânica. Então significa que essa pessoa venceu um trabalho, ela realizou um trabalho mecânico, de subir. Mas qual trabalho que ela gastou provavelmente nessa atividade? Energia cinética, que ele estava correndo, não estava? Variou, por exemplo, velocidade. Essa parcela ela é bem pequena comparada com a energia potencial. A energia cinética, a versão de energia cinética ela é bem pequena comparada com a versão de energia potencial. Então, a gente vai mostrar isso em outras aulas, mas vamos desconsiderar por enquanto. Vamos falar que a principal variação de energia mecânica é a variação de energia potencial aqui que ele está fazendo. Só que nós sabemos que o corpo humano ele precisa ter um gasto energético para se manter. Então ele está gastando energia também para se manter, que seria aquela taxa metabólica básica, basal, né? Quando você começa a correr, o que acontece? Você tem que exercitar os músculos, você tem que bombear mais sangue, você tem que inalar mais oxigênio, e aí vai. Você tem um gasto energético maior também. Então a sua eficiência ela não é, como ele falou ali, 100%. Se você precisa empurrar um objeto, aplicando uma força, deslocando alguma coisa, realizar trabalho, o gasto que que o corpo humano vai ter não vai ser igual ao trabalho mecânico realizado. Ele vai ser um pouco maior. E quanto maior? Muito maior. Vocês conseguem ver aqui as atividades físicas, elas começam a ficar cada vez mais pesadas aqui, né? Então, se você olhar, por exemplo, jogar basquete aqui embaixo, você tem 800 joules por segundo no gasto. Desses esportes coletivos, acho que é um dos que mais gasta. 800 joules por segundo. Você acha que o basquete ele é mais difícil ou menos difícil que essa corrida de 500 metros escada acima? Eu acho que se você pegar um time de basquete e mandar correr acima, você não consegue bater esse tempo de 15 minutos em 453 metros de altura. Então o gasto energético dessa pessoa que deve ser maior. Então provavelmente se eu fosse fazer uma escala aqui, né, dormindo, sentado, caminhando, estudando, jogando basquete, colocar um item lá, correndo escada acima por 15 minutos, você certamente estaria aqui embaixo. O último, em torno de 1000 joules por segundo. Tá? E um valor típico de eficiência é o seguinte, um valor que varia, mas vamos considerar 0,25. Isso representa que, se você definir igual, vamos pensar em trabalho mecânico que você executa, né, pelo gasto energético que você tem para fazer aquele trabalho. Isso corresponde ao quê? 41 sobre ΔE. Então, o nosso gasto energético aqui vai ser o quê? 241 dividido por 0,25. Aproximadamente? Sei lá. Tem tanta aproximação aqui que vamos colocar isso aqui como 1000 joules. Isso só para comparar com a nossa potência, né? Isso seria 1000 joules por segundo. Porque o nosso valor inicial foi 251 watts. Como já tinha falado, você também tem um gasto que é a da caminhada, né? Você fazer um movimento, você tem uma versão de energia cinética que você também não está sendo contabilizado aqui. Se você contabilizar isso, você vai ter o quê? Um trabalho mecânico maior, ou seja, seria trabalho mecânico, trabalho realizado para vencer a energia potencial e também associado à variação de energia cinética.
Então a eficiência do corpo humano a gente pode definir como essa razão que eu já falei. E isso você consegue fazer então agora. Imagina você quer saber qual que é a eficiência do corpo humano para executar uma determinada tarefa. Então você põe a pessoa para fazer a tarefa, no exemplo aqui, escalar uma montanha, tenta medir qual que é o gasto energético que aquela pessoa tem, faz essa razão, você consegue saber em detalhes qual que é a eficiência daquele exercício. O que nós temos aqui? Um gráfico de eficiência, trabalho por distância. Então veja que você tem aqui não mais calorias por metro, tem calorias por quilo, por quilômetro. Uma forma de normalizar isso aqui só. Uma olhada um pouquinho esquisita, mas isso é para visualizar e poder comparar as diferentes curvas, tá? Então você tem aqui para caminhada, que é esse primeiro caso, e aqui para corrida. Então esse foi um trabalho muito antigo, não sei de que ano que é, mas certamente não usou aquilo que eu falei de você medir o gasto energético, medindo o CO2 exalado. Então vocês observam aqui que você tem uma eficiência para caminhada que varia em função da velocidade. E aqui você tem uma eficiência também que varia em função da velocidade. As escalas estão diferentes, veja bem, ó, a caminhada ele está fazendo de 2,5 até 10 km por hora. E aqui na corrida entre 7, 5 até 30 km por hora. Ok? Primeira coisa, então, ó, trabalho total mecânico dividido pela energia que você gastou aí para você fazer aquele trabalho. Então você faz essa razão, ele fez isso para várias velocidades e conseguiu ter essas curvas aí. Essas linhas pontilhadas que têm um significado, mas na média tem o mesmo comportamento. Tá? Então esquece o significado das linhas pontilhadas, que é um pouquinho diferente. Estou resumindo aqui o grosso. Média 0,4 é mais eficiente que esse número que a gente colocou aqui, 0,25, que é um número aproximado também que estou fazendo. Por que vocês acham que está diminuindo aqui, ó, esse valor? A eficiência aumenta, chega uma hora que diminui. O nosso corpo ele está sendo para velocidades maiores, típicas acima de 7 km por hora. A caminhada ela é pouco eficiente. Está diminuindo a eficiência. Você sabe qual que é a diferença entre caminhada e correr, né? Você está gastando mais energia. Assim como você aumenta a velocidade da caminhada, você está gastando cada vez mais energia. Claro, né? E o trabalho mecânico que você está executando com esse aumento de velocidade, ele está subindo, talvez não na mesma proporção. Está subindo pouco, menos. E quando você faz a razão de um pelo outro, esse negócio decai. Está sendo menos eficiente. Como é que você enxerga isso na prática? Vocês lembram? Né? Você está caminhando, cada vez mais rápido, você olha para o relógio, o ônibus está atrasado, quer dizer, eu estou atrasado. Aí você vai, lá na frente você vê o ônibus parado, aí fica mais rápido, né? Bem mais rápido. Você vê que está cansando mais. E de repente você põe a mão na consciência e fala, não, esse negócio não está eficiente. Deixa eu correr. Né? Você imprime a mesma velocidade que na caminhada, só que você corre. Por quê? Porque é mais confortável. Então isso mostra que vai chegar uma hora que, se você fizer aquele marcha atlética, né, o gasto energético vai ser muito maior do que se você ficar trotando do lado, né, de um cara fazendo marcha atlética. Entenderam por quê? Porque essa curva diminui? Não? Eu vou assumir que sim. Sim? Então é a minha referência aqui, ó. Eu preciso de mais pessoas aqui na frente para ser referência, porque se ela não souber, ela não quiser falar, tem outras. Não concordo muito com esses valores assim absolutos aqui, tá vendo? Esses valores absolutos aqui de 0,2, 0,8.
porque ele faz umas contas lá que eu acho que ele não está levando em conta todo o gasto energético que você tem para correr a 30 km por hora. Então você tem uma eficiência muito grande aqui. Tá? Para quem quer acompanhar como que você tem esses gráficos aqui embaixo na caminhada, esse aqui é o gasto energético que você tem na caminhada. Lembra que eu falei que você começa a caminhar cada vez mais rápido, você tem um gasto energético muito grande. Ele está passando, tá vendo? Ele começa, o meu mouse está com pouca bateria. Então você começa a aumentar a velocidade, você começa a aumentar o gasto energético, chega uma hora que não aguenta mais. Você tem um gasto muito superior. Então o que você faz? Começa a correr. E onde que você cai quando você corre? Você cai para cá, para a corrida. E aqui você tem um gasto energético mais constante. Não é constante, isso é um outro erro também. Você tem um gasto energético maior aqui. Mas ele não varia mais, ele é menor do que esse resto aqui. Essa velocidade maior na caminhada. Então mostra que quando chegar nesse valor aqui, vale mais a pena correr do que caminhar, em termos de gasto energético. Bom? E essas curvas aqui são os trabalhos que você executa, né? O trabalho externo, o trabalho interno dos músculos, movimentos do centro de massa, movimentos dos membros, tudo isso vai gerar um trabalho, e isso varia na caminhada e na corrida, também tem que ser contabilizado. Então esse trabalho faz uma conta em cima disso. Levantando de novo aquele gasto energético por área, né? Área superficial, que nós tínhamos naquela coluna no começo da aula. Levando em conta que nós temos perda de energia pela pele, né? A gente começou a falar a aula hoje de perda por irradiação, condução, e mais o quê? Indução, convecção, sem indução. Tudo isso você leva em conta o quê? A necessidade de você ter a área que está acontecendo a irradiação, a área que está acontecendo a irradiação, em infravermelho, a área que o vento está jogando em mim, né? Se eu estou abanando, e aí você precisa saber qual que é a sua área total do corpo. E aí tem uma continha aqui muito interessante, que a área ela é proporcional à massa, elevada a 0,425, e a altura 0,725, vezes esse número aqui. Então, se você tiver a massa em quilos, isso aqui é coisa de costureiro, tá? Não é aquelas unidades, né? Joules, segundos, não, é quilocaloria por metro quadrado, por quilômetro por hora, negócio meio atípico, tá? Então, vocês estão um pouco de cuidado na hora de usar essas fórmulas aqui. Você tem a massa em quilos, a altura em metros, centímetro, desculpa, e você vai ter a área do seu corpo em metro quadrado, tá bom? Isso é uma fórmula empírica, tá? Aqui tem umas unidades aqui dentro que não estão explícitas, né, que levou a essa fórmula. E aqui vocês vão depois, a massa você já sabe, né, da aula passada, trouxe a balança de novo para a gente fechar aquele experimento que a gente começou a aula passada. Aí depois vocês medem a altura, que todo mundo deve saber também, né, não precisa nem medir. Senão vocês medem com régua aqui, trabalho de calouro, medir a altura com régua de 30 centímetros, e você consegue calcular essa área e cada um vai ter a sua área. Bom, agora vamos entrar na aula sobre sistema de aquecimento. Primeiro eu vou mostrar para vocês dois modelinhos. Vocês com futuros físicos, vocês têm que olhar para o corpo humano e fazer modelos, né? Um modelo, uma bola, um cilindro ou um cubo. São as três formas interessantes para você modelar na física, né? Aqui está uma representação para você tentar enxergar como você ganha e você perde calor. Esses pontinhos aqui mede mais ou menos a densidade deles, né? Onde está pouco denso, como aqui,
a temperatura é baixa, está frio. Onde está bem pontilhado, você tem temperatura maior. Então você tem diferenças gritantes, como aqui. Vocês estão enxergando onde é que eu estou apontando? Tá, né? Semana que vem eu mudo a cor do mouse. E troca a pilha desse bagaço também. Aqui você tem uma temperatura baixa. E aqui mais intensa, aqui mais. Então se você olhar lá dentro do coração, por exemplo, você vai ter uma parte do coração mais quente que a outra parte. Está vendo que está menos densa aqui os pontinhos? E por que isso? Porque daqui foi para o pulmão, voltou mais frio, né? Por que voltou mais frio? Você exalou. Não está desenhado aqui, mas estamos considerando que a temperatura ambiente está menor que a temperatura do corpo humano. Em tempo frio isso é muito nítido, né? Você fica falando aqui, perdendo aquele... esquentando. Inala o ar frio. Isso vai. Aí passa por um sistema de controle aqui, né? E isso regula algumas coisas. Regula o quê? Uma espécie de uma válvula. Ele vai falar o tamanho das suas... calibre das suas arteríolas, né? Das suas pequenas artérias na superfície da pele, dos membros mais externos, e que vai regular se você deve perder mais ou menos calor. Se você estiver passando frio, ele vai diminuir isso aqui, e diminuindo você vai jogar menos sangue para cá, para você preservar o quê? Se você está passando frio, você está preservando os órgãos mais internos. Então a ideia é você jogar menos calor para as extremidades, menos calor para os membros, menos calor para a pele, tá? Se você estiver sendo superaquecido já, como o rapaz que entrou correndo aqui na sala, né? O sistema de controle dele manda um comando lá para as artérias, arteríolas, e manda abrir um pouco o calibre para aquele sangue um pouco mais para a pele, para esquentar um pouco mais a pele, para poder assim conduzir mais, irradiar mais, deixar a convecção mais eficiente e perder um pouco mais de calor do que vocês estavam sentados aqui, passando um pouco mais de frio por causa do ar-condicionado. Tá? Então, nessas duas condições, você tem a temperatura voltando mais fria, volta e reaquece o interior do corpo. E um outro lugar também, que isso passa pelos músculos aqui, né? Por exemplo, aqui. Uma parte foi para a pele, mas outra parte voltou e foi aqui pelos tecidos, pelos órgãos. Pode falar. Essa parte aqui? Você fala que está mais quente em relação a essa outra parte, né? Porque se você olhar, qual que é a região mais quente de todas? Aqui, né? Eu não ouvi, mas pelas risadas eu devo imaginar já, né? Depende do estado de espírito da pessoa, tem outras regiões que são mais quentes. Mas enfim, você tem o quê? Uma parte, tecidos, um produtor de calor aqui, né? Se fizer uma tradução literal, né? Alguma parte do tecido que tiver com um metabolismo maior, está mais quente, então gerando mais calor. Essa parte aqui, quando ela se mistura com o sangue vindo dos membros mais externos, como pele, mãos, pés, dedos, reduz um pouco. Mas mesmo assim, quando essa temperatura aqui for para o pulmão, você vai ter mais uma redução e aí volta com uma temperatura menor. E aí você vai ter esse gradiente aqui, tá? Por causa do pulmão. Como eu falei no começo, como você não está escrito em lugar nenhum aqui, mas estamos considerando que a temperatura ambiente é menor que do corpo humano aqui. Porque se fosse temperatura maior do ambiente, certamente não teria uma redução de valores quando esse ar voltava, quando esse sangue aqui voltava do pulmão.
Qual que seria a parte mais quente? Se o ambiente estivesse mais quente ou a mesma temperatura, vamos imaginar, né? Você não teria esse gradiente aqui. Então você vê, aí você olha isso aqui, não, o coração é um quadradinho ali, né? Um cubo, né? Se fosse 3D, né? No nosso desenho. Então você corta ele no meio, uma parte está quente, outra parte está fria. É isso que esse desenho está mostrando? Não, né? Significa que o bombeamento do sangue, que está levando o sangue para o pulmão, ele está voltando mais frio, tá? E ele está jogando isso de volta para o corpo, tá bom? Então isso é uma representação. Um outro modelinho bonitinho, que leva em conta a ingestão de troca não só de energia, mas troca de matéria, massa, gás, é esse aqui. Onde você ingere, egere, tá certo isso? Excreta, inala e exala. Nessas situações você tem troca de massa, tá? Então, além daquele valor aqui atrás, onde você não tem troca de massa, é um modelo que fala só em termos de energia, tá? Troca de calor, aqui você tem troca de calor e troca de massa. Tá? É um outro modelinho também para vocês saberem como. É evidente? É. Mas quando eu colocar um problema para vocês, considere uma pessoa que comeu tanto, né? Fez isso, fez aquilo. Contabilizem toda a energia envolvida na perda, no ganho, toda a massa perdida, ganhada. Aí vocês falam, o cara comeu tanto, defecou tanto e ponto. Só isso, né? Não. Ingeriu, regurgitou, defecou, inalou gás, exalou CO2, transpirou, cortou cabelo. Mas aonde se perde massa no corpo humano? O que eu não falei ainda? Já vi que fiz a pergunta errada. Tudo bem. Descamando, né? Descama. Você não perde células aqui? Está perdendo massa, né? E é muita. Muitas gramas. Ainda bem que vocês não falam muito, né? Então não sai tanta besteira assim, né? Esses foram os modelos, né? Agora, quais são os processos físicos envolvidos aí? O que temos? Qual foi o primeiro? Condução, irradiação, convecção. Tem mais algum que a gente falou? Não? Acabou? Não tem nenhum processo físico envolvido aí para transferência de calor? Qual que é? Alguém sabe? R$1? Um bombom? Uma barrinha de chocolate? Evaporação. Evaporação do quê? Alguém perguntou isso? Não. Da água na nossa pele. Irradiação, primeira coisa. Temos uma lei que se chama Stefan Boltzmann, que ela te fala o seguinte, que a radiância ela é igual a constante Stefan Boltzmann vezes a emissividade vezes a temperatura do corpo a quarta. Significa que tudo isso, deixa eu colocar aqui para prosseguir, essa constante tem um valor, né? 5,6 10 na menos 8 watts por metro quadrado Kelvin na quarta. A emissividade é um valor que varia entre 0 e 1. E a temperatura em Kelvin. Qual que é a unidade disso aqui?
watts por metro quadrado. Então significa que o seu corpo, ele vai, isso vai qualquer corpo, né? Veja bem, isso aí agora vamos fazer um pequeno parêntese, né, que no começo da disciplina, que é o seguinte: nós estamos fazendo modelos aqui, tá? Então nós não estamos pecando se nós pegarmos uma teoria física, aplicar ao corpo humano nas suas devidas aproximações. E quais são as aproximações que nós temos aqui? Primeira coisa, a emissividade. Como que os corpos emitem nos diferentes comprimentos de onda? A nossa emissão, quanto que vai ser? Ela falou aqui que a gente emite no infravermelho. Então, qual que seria a emissividade no infravermelho? 0 ou 1? Ou um valor intermediário? Um valor intermediário. Certo? Nós não teríamos uma emissividade igual a 1. Também não seria igual a 0. Só que se você olhar para a faixa do visível, a nossa emissividade é não sei quanto. Não vai ser 0 também, né? Mas não vai ser 1. Então tem essa variação. Para o nosso caso, vamos considerar 0,9 ou 0,95. Isso vale para onde? Infravermelho. E fazendo essas contas aí, eu vou ter uma radiância de quanto? Temperatura em Kelvin, quanto é que vai a nossa temperatura mesmo? 5,6, que era constante, né? Vezes 0,95, vezes a temperatura em Kelvin, mais, estou fazendo aqui com 36,7. Que precisão, né? Isso significa que nós emitimos muita luz. Eu tenho um valor aqui que está certíssimo, né? Mas se alguém está duvidando, pode refazer a conta. 489 watts por metro quadrado. Quantos metros nós temos mais ou menos de área do nosso corpo? Alguém pode chutar? Alguém fez a conta, por acaso, já aquela que eu sugeri fazer no slide anterior? Ninguém? Ótimo. Então chutem. Quanto você acha que mede a nossa pele, se a gente fosse esticar ela? Tipo um pelego assim de... Chuta! 4 metros quadrados. Esse é dos grandes. Eu queria fazer uma disciplina tipo assim, chute, tudo no olho, assim, sabe? Nada de calculadora, nada de livro, nada de continhas, né? A igual, não sei o que, elevado a 0,4 vezes H elevado a 0,7 vezes 0,00178. Quando vocês, que vai calcular mais ou menos a nossa área de pele. Eu gosto de falar isso aí, 4 metros. Alguém dá mais ou dá menos? Alguém falou? Não foi? Menos. Haja comercial, hein? Haja comercial. Para inserir aqui. Vai lá, Rodolfo. Vai, me ajuda, vai, ó. Senão corta a bolsa. E trata de sentar na primeira fileira na próxima aula, tá? Eu não quero reprovar aluno meu, não. Tenho que diminuir a probabilidade de você reprovar. Quanto você falou? 3,5 metros. Viu? O cara não teve, como diz amigo meu, culhão para falar menos. Ele falou 3,5, só para estar abaixo dele, porque ele acha que o de 4 metros é demais. Né?
Quem dá menos? Que mais ninguém vai dar, que eu estou vendo já. 2. E aí, Léo, você fez sua conta já? 1,22. É um cara preciso. 0,077. Você? A sua conta deu 0,0. Vamos fazer uma conta, vai. Você pega, você vai caçar, pega uma ovelhinha, né? Do seu tamanho, uma ovelha grande, né? Aí você vai lá, você tira o pelo dela, que você quer fazer um casaco, vai ficar muito frio. Aí você vai esticar. Você tira até as pontas. Aí você vai. Só que antes disso, você tem que saber já o tamanho da tábua que você vai precisar para esticar aquele pelo. E tem que martelar, né? Que se você deixar aqui lá, você vai engrunhando, né? Você tem que esticar ela. E depois você passa uma pedra lá para você curtir. Acho que é soda cáustica, não sei o que é. Não faço nem ideia, isso é coisa de químico. Aí você passa lá para curtir aquele pelo. E aí a pergunta é, essa tábua aqui seria suficiente para essa ovelha? Para esticar o pelo aqui em cima? Não. Vamos considerar que ela está muito comprida, né? Mas muito mais? Duas mesas dessas? Duas, né? O que faltou? De comprimento ou de largura? Largura. Comprimento tá bom? E se fosse a gente aqui? Pensa uma pessoa deitada. Quer que eu deite aqui em cima? Não, né? Eu não vou deitar que tem que desmontar toda essa parafernália aqui. Eu acho que não dá não, né? Isso aqui não tem 2 metros. 1,80 m, 1,70 m. Então tem que ser um pouquinho maior já, né? Aí se você esticar a pele aqui, precisa ser um pouquinho maior ainda. E quantos metros você acha que tem essa mesa aqui? Quadrados? Uns 4? 2,5. Mais? Quanto é que mede uma jarda? Vocês usam essa unidade? Se está difícil, a gente faz por jarda. Quanto é que mede uma jarda lá em Glasgow? Não, você não fazia física com jardas, com polegadas, não? Ah, é? Mas era em Glasgow mesmo? Qual que foi a cidade, então? Qual foi a pergunta? Essa foi a pergunta? Qual foi a cidade? Dublin. Infelizmente não tem. Jarda deve ser um negócio menos que 1 metro, né? Não é negócio daqui, até no meio, sei lá. Aí você fizer desse, quando você fica medindo quantas cordas você quer, quantos metros, né? Isso aqui mais ou menos é 1 metro, ó. 1,5 metros por menos de 1 metro. Então essa mesa deve ter 1 metro quadrado. Bom, vamos voltar ao problema aqui. Então nós temos entre 1 e 2 metros quadrados de área. Vamos considerar uma pessoa pequenininha assim, né? 1 metro. Então significa que ela aqui na minha frente está irradiando 489 joules por segundo. Porque ela tem 1 metro quadrado. Mais uma vez eu lhes pergunto, cadê a bagaça do erro? Ou vocês acham que está certo essa conta aqui? Nós sabemos que nós temos um gasto energético de quantos joules por segundo? Típico. Watts. Sente alguma coisa, né? Vocês não me ajudam não, hein? Ó. 120?
77? 107 tá bom. O quê? 107, 110, 120, depende do que você fez antes. Você tem 120 joules por segundo de você consome energia. Você gasta ali. Você comeu ela antes, está gastando. Então essa energia você vai perder de N formas. Você pode armazená-la como gordura, você pode irradiar, você pode perder por condução, por convecção, você pode ir pelas fezes, pela urina, pelo suor. Aí você faz uma conta só para a parcela da irradiação e você chega a um valor de 500 joules por segundo. Onde está o erro nas contas aqui, ô Léo? Você acha que tem algum erro nas contas? Confia. Beleza, então a física está certa. Que essa lei é para valer. Essa lei vale na física. Talvez não vale para o corpo humano. Mas se você mudar um pouco aqui esse número, 0,9 para caso extremo, 0,5, você vai levar isso para 250 joules por segundo. Certo? Ainda assim está muito alto, né? Não posso 120 joules por segundo e irradiar 250. Emagrece muito rápido. Né? Então essa conta está certíssima. E o que não está certo? Com 1 metro quadrado de pele, ela vai emitir quanto? Ou joules por segundo. É muita coisa. Por que você acha que essa conta não está fechando aqui? A temperatura do nosso corpo. Eu usei 36,7. Não é isso. Isso está lá dentro, né? A temperatura do corpo menor. A gente começou a considerar 34, né, da pele, né? Então a temperatura é 34 graus Celsius. Vai diminuir quantos aí? 470, 480, 450 mais ou menos. Então isso aqui é o primeiro problema. Segundo problema. Qual que é a área que realmente está emitindo radiação? Será que aquela parte coberta por nossas roupas está emitindo também? Dá para fazer duas aproximações. A gente pode falar que está emitindo sim, ou pode falar que não está emitindo. Vocês vão entender já por quê. Então a área aí vai ser menor já, né? A área exposta, então significa que se você ficasse nu, numa temperatura como essa, você perderia mais calor se estivesse agasalhado. Entenderam por quê? Não é porque sua área mudou de pele, é que a sua área exposta àquela temperatura mudou. Mas eu nem vou colocar aqui, que eu acho que isso aí é um dos males, é o menor. Mas o que? O ambiente também irradia. Ou não? Se eu tenho uma massa aqui de ar que está em contato com a mesma área que eu estou irradiando, ela está irradiando para mim alguma energia, e essa energia eu estou absorvendo, ou pelo menos minha pele está absorvendo. Não tem os livros que falam que tem que absorver energia quântica, cósmica, aquelas coisas todas? Deve ser por aí, né? Que eles absorvem a energia do ambiente. Assim. Então você tem uma energia, o ar está a uma temperatura diferente, então, por exemplo, a temperatura do ar, o nosso medidor foi embora já, né? Mas deve estar o quê? Uns 25 graus, eu vou chutar. Ela está irradiando sobre a minha área, e isso vai dar um valor de... Eu posso fazer uma conta, aqui também é 5,6, né? 5,6 vezes 10 na menos 8.
Qual que é a emissividade do ar? Não sei. Ah, eu sei sim. Ainda bem que a gente inventou a escrita. A emissividade de um gás típico é 0,3. E aqui eu tenho 273 mais 25. Isso vai dar uma radiância de... Sorry. 132 watts por metro quadrado. Isso vai dar uma diferença do corpo menos R do ambiente de um pouquinho menor, mas ainda não resolveu o problema, né? Problema um pouco mais complexo. Você tem todas essas variáveis que você não sabe qual que é a sua emissividade. A sua emissividade varia com o comprimento de onda, então você tem emissividade de diferentes valores. Então esse 0,95 não é totalmente 0,95. A temperatura da sua pele ela fica um pouquinho menor, porque você tem um valor menos que isso, você está mais perto do ambiente. A temperatura do ar mais perto da sua pele, que está irradiando de volta, supostamente ela não tem 25, ela está mais quente, porque você tem um gradiente ali. Então você vai cada vez mais afunilando isso, essa diferença de energia que você está perdendo por radiação e você também está captando do ambiente. Tá? E mais uma vez a solução é fazer uma equação empírica, como aquela equação da área lá. Baseado em aproximações, nós temos uma equação que é a energia perdida por irradiação, ela é igual a uma constante vezes a área vezes a emissividade vezes a diferença da temperatura da pele e do ambiente, onde o KR vale joules por metro quadrado por hora por graus Celsius. Típica unidade sem vergonha. Qual que é o objetivo disso? Mostrar modelos para vocês como que você consegue mensurar a quantidade de energia que você perde por irradiação. Convecção. Uma forma que eu tenho aqui, às vezes eu coloco energia, às vezes eu coloco potência. Então, é só uma questão de saber se aquilo lá está envolvido por tempo ou não. Então, vocês tomem cuidado, tá? Que em momentos que você tem uma unidade, que eu te falo um valor, tem um gasto energético, blá, 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 joules por segundo. Não vai interpretar aquilo lá como energia. Joules por segundo é potência. Um valor agora que você tem em uma medida em potência, né, que é energia por tempo, onde você tem uma constante de convecção, uma área onde acontece a convecção, temperatura da superfície da pele e a temperatura do ar. Essa constante, ela vale 2,3
quilocalorias por metro quadrado, hora graus Celsius, sem vento. Como é que pode ter convecção sem vento? Pode ter convecção sem vento? O que é convecção? Convecção é uma troca de calor devido a Só que você pode perder energia para esse ar, que a gente falou por radiação, né? Então sai um fóton da minha pele. Não faz assim, desenho, né? Um fóton bonitinho. Interage com uma molécula de ar, transfere energia eletromagnética, ela absorve e a energia daquele gás fica mais agitado. Essa é a forma 1. A forma 2, vamos antecipar, né? Por condução. Então você conduz. Tem a pele, tem um ar, um está encostando no outro, fazendo um contato com a sua pele. Então você tem conduzindo. É como eu encostar uma chapa metálica fria aqui. Você tem uma condução de calor. Ponto. Isso é fácil de entender. E convecção? Convecção... Qual que é a imagem de convecção que vocês têm, né? Filmar, por exemplo, uma coisa quente embaixo, uma coisa fria aqui em cima. Aí você tem um movimento de um gás de um lugar para outro, fica fazendo turbilhonamento, né? Então você tem uma troca de calor devido à presença de um fluido. Certo? Então você troca porque tem um fluido. Então se eu pegar uma área da minha pele, tampar ela com metal, e eu vou modelar a perda de calor daquele meu segmento do braço, eu não posso falar que tem perda de calor por convecção. Porque naquela região eu tenho pele e tenho um material. Não tem nenhum fluido no meio do caminho, supostamente, né? Pode ter uma fina camada de ar, mas não vai ter nada muito significativo. Aqui não. Se você filmar as moléculas de ar aqui, não tem vento. Tem um pouquinho, mas lá no fundo, se você fizer isso, não vai ter vento. Então você vai ter uma convecção sem vento. Só que, quando se fala sem vento, significa sem aquela velocidade de arraste média ali, né? Mas sem vento, você não está falando que não tem moléculas agitadas ali em torno do seu braço. Você tem isso ainda, tá? Então, se você estiver num lugar sem vento, você tem perda de calor por convecção, sim, e você vai usar essa constante aqui. K igual a 2,3 quilocalorias por metro quadrado por hora por grau Celsius. Se você tiver vento, você vai usar uma fórmula de K 10,55 menos V mais 10 raiz de V. Com vento entre 2 e 10, desculpa, 10 não. 20 metros por segundo. Nós não temos esse problema, né? Mas lá em Dublin, você devia ter um problema que era sensação térmica, diferente da temperatura. Então, se você for um amador, você vai lá fora, coloca o termômetro lá, e você fala, está a menos 10 graus. Ou menos 2 graus. E aí o cara do televisão fala que a sensação térmica é menos 10. E a temperatura é menos 2. Isso acontece por quê? Por causa disso.
que você tem uma sensação térmica de menor, porque você tem uma perda de calor maior devido a esse vento que você tem, além do frio, e aí você dá aquela sensação que você se está exposto a uma temperatura mais baixa. Tá? Eu não sei os detalhes, como é que você calcula a temperatura, a sensação térmica, mas um dos fatores é esse. E por fim, o que faltou? Condução. E aí a quantidade de energia por tempo que você perde igual a condutividade vezes a área, temperatura quente no caso anterior a gente esqueceu de falar, mas assim estamos considerando que nosso corpo está mais quente que o ambiente, tá? Aqui. Enquanto que aqui você vai ter geralmente a temperatura da pele, e aqui a temperatura fria geralmente a temperatura do ambiente. Aqui vale a pena fazer um desenho que é o seguinte: lá dentro do nosso corpo esperamos encontrar 36,7 graus Celsius. Se você chegar na pele, você vai encontrar uma temperatura de 34, que a gente falou, né? 34. graus Celsius, 0,0 graus Celsius. O nosso ar-condicionado vai estar produzindo provavelmente um valor de 25 graus Celsius. Só que se você colocar um termômetro lá no ar-condicionado, você vir, pode ser que tenha uma variação ali, mas mais aqui a 1 metro, você vem com o termômetro, você vai medir 25. Vai chegar bem pertinho da pele, vai ter uma região que não vai ser mais 25. Essa temperatura vai ser um pouquinho maior. E essa camada aqui, se você fizer um gráfico, por exemplo, você vai ter um valor alto lá dentro do corpo, um valor baixo lá longe. Então aqui assim você vai ter a pele e aqui uma outra superfície, uma outra camada, que seria aquela tracejada aqui em cima que a gente mostrou. A temperatura 37, ela vai caindo provavelmente a um certo valor, a um valor de 34, e aqui que era 25, ela vai subir quase nada, lentamente, e vai chegar num valor próximo à pele, e vai subir. Então aqui você vai ter 34, aqui eu vou chutar 25, aqui 25 também. E essa camadinha aqui, pode variar o que? 1 centímetro? E vai ser nessa pequena região que a gente vai fazer uma aproximação, que a gente vai considerar, se a gente for fazer uma conta para saber quanto de condução, de energia por condução você está perdendo, você vai fazer uma camada, um colchãozinho de ar ali que mede um certo. Então, 5 centímetros é muito. Isso aqui é muito menor. Um centímetro, por exemplo. Quando você vai ter uma camada que a temperatura vai subindo. Então, se você tivesse
não termômetro desse tamanho ali, que você tem uma ponta muito grande, mas se você tiver um termopara mais sensível, você vem ele lentamente aproximando, vai chegar uma hora que você vai registrar um aumento de temperatura antes de chegar. Então você não vai ser uma coisa abrupta, né? Você vai ter uma subida aqui quando chegar perto. Certo? E agora a evaporação. A evaporação que você tem é o quê? É pegar aquela camada de água que está logo abaixo da pele, fazer com que ela evapore. E aí, essa evaporação, ela vai levar junto consigo energia. E essa energia vem de onde? Do corpo. Se a energia vem do corpo, o corpo vai ficar sem energia. Ficando sem energia, resfria. E como é que você sabe fazer essa continha? Quantidade de energia é igual a massa de água que você quer levar do estado líquido para o estado gasoso, vezes o calor latente de LV, pode fazer, né? De vaporização. Calor latente de vaporização. E para o caso da água, bom, se eu quero saber por tempo, né? É só fazer isso. E os valores típicos para a água eu tenho 580 calorias por grama para quando a água está a 37 graus Celsius e um valor de 540 calorias quando a água já está perto dos 100 graus Celsius. Se você fizer uma continha aqui, por exemplo, eu tenho um valor típico para perda de quê? De água. Pelo corpo humano, que vale quanto? Por dia. Te pede de um pouco mais que meio litro. Isso em condições normais, de você não fazer muita coisa de atividade física, por exemplo, e não tiver em condições muito alarmantes. E aí, fazendo umas continhas bonitinhas, que eu tenho um Q por T, a massa de quanto que eu falei, né? Se eu perco 600 gramas vezes, vamos considerar aqui 580 calorias por grama. Calma aí, eu fiz errado aqui, é 600 gramas por dia, né, que eu falei, né? Chamar em calorias para transformar para joules, dias para 24 vezes 60 minutos vezes 60 segundos. Cheguei no valor de, vamos fazer junto aqui, 600 vezes, esse grama aqui eu posso cortar já, né? Vezes 580. Uma caloria vale? E um dia vale? 24 horas, 60 minutos, 60 segundos. Alguém faz essa conta para mim?
16,8 joules por segundo. Então, na média, a gente perde por transpiração 16,8 joules por segundo. Lembrando que isso aumenta de maneira assustadora quando você faz uma atividade física, quando você está numa situação mais quente, mais anormal, tá? Então nós falamos em processos físicos que ocorrem. Vale lembrar, já falei isso ao longo dos últimos minutos, né? Mas além disso tem vários fatores que influenciam esse processo. Temperatura do ambiente, a umidade, movimento do ar, temperatura real que a superfície está, que o corpo está. Uma outra coisa que é o metabolismo. Quando você tem um metabolismo mais avançado, você tem outras taxas de transferência de calor. Então aqui está uma situação assim para resumir tudo. Você tem perda de transpiração de 17 joules por segundo que eu falo, que a gente calculou, né? É uma situação onde você está passando frio, então supostamente não é algo, é uma transpiração muito basal, né? Condução irradia por convecção supostamente. E quando você passa calor, o que acontece? Quando você está num ambiente que tem temperatura maior que o seu corpo, você está ganhando energia por condução, você está se aquecendo. A sua pele, pelo menos, está aquecendo. Seu corpo lá dentro vai estar 36,7 provavelmente. Tá? Você está aquecendo um pouco mais. O ambiente está irradiando mais para você do que você para ele. E qual que é a solução? A única solução nossa é transpirar. Não tem outra. Ou sair correndo aí, né? Pegar uma sombra. Vocês vão ter, ao longo do semestre, uma leitura. Esse livro se chama Vida no Limite, a Ciência da Sobrevivência. Ela foi escrita por uma pessoa, né, que tem experiência em uma médica, e ela tem um princípio assim de se aventurar bastante também, de presenciar tudo que está aqui. Então o livro ele vai apresentar a vida no limite nas diferentes situações do corpo humano. Alta temperatura, baixa temperatura, alta pressão, baixa pressão, velocidade alta, velocidade baixa não, né, que não tem muita graça, e ausência de gravidade, eu acho que é o último capítulo. E vocês vão ter acesso a esse livro e vocês vão lê-lo ao longo do semestre, tá? E isso vai, assim como a disciplina vai andando, a gente vai discutindo isso e vai também colocando na prova para vocês ficarem mais estimulados a lê-lo, tá? E a passagem que eu queria colocar aqui, né, para exemplificar esses últimos minutos da aula, que é o seguinte: no capítulo A Vida no Calor, ele começa assim: uma manhã, no final do século XVIII, o secretário da Royal Society de Londres, um certo Sr. Blagden, aventurou-se a entrar num cômodo aquecido a 105 graus Celsius, levando consigo alguns ovos, um pedaço de bife cru e um cachorro. Passado 15 minutos, suficiente, né, para os ovos já, né? Os ovos estavam cozidos e duros, e o bife tostado. Esse tostado ele foi exagero, eu acho, tá? Mas não estava mais cru. Mas o Sr. Blagden e o seu cachorrinho saíram incólumes. O que é incólumes mesmo? Tostados? Chamuscados, assim? Vermelhinhos? O que é incólume? Intactos.
eles saíram intactos. Apesar de dar uma notinha aqui que foi preciso que o cachorrinho tivesse uma cesta, porque senão ele queimava as patinhas, que estava muito quente embaixo. Né? Esse é um exemplo de vida no calor. E depois tem, também falando sobre esse assunto, né, uma outra passagem que é a vida no frio, que ele fala uma passagem do avô. O avô, eu não vou ler aqui que é muito longo, mas o avô da autora, que parece o bisavô, ele sofreu, ele estava acamado, estava em guerra na época da Primeira Guerra Mundial ou Segunda, não sei. Aí ele estava acamado, com febre, com uma infecção muito grave, e mandaram ele de volta da Europa continental para a Inglaterra. Ele estava lá amarrado no convés, no navio, em algum lugar, com febre, e o navio foi bombardeado e afundou, e várias pessoas morreram por causa do ataque também, mas por causa que a água estava muito fria e você tinha hipotermia. E o avô dela não faleceu, por quê? Porque ele estava imóvel, né? Enquanto que o outro se debatia na água, ele ficou imóvel, ele ficou mais ou menos não imerso, né? Ficou boiando ali um pouquinho, né? Então o contato da água foi menor, quer dizer, contato menor, então uma condução menor, você perdeu menos calor por condução, ficou imóvel. Então quando você fica imóvel com roupa, você faz uma camada de água, uma temperatura um pouquinho superior à temperatura do mar, né? E ele estava com febre, estava com problema de saúde, então ele tinha uma taxa metabólica natural não, no momento, um pouco mais elevada. Isso fez com que manteve ele aquecido e ele não viesse a falecer por hipotermia. Tá? Então ele mostra essa é uma outra passagem do livro aqui. Isso foi para exemplificar para vocês que você tem aqui um livro bem interessante, que bem do dia a dia, ou seja, que você consegue tentar entender os problemas com acontecimentos reais, né, que várias pessoas passaram. E a ideia minha é que vocês leiam esse livro ao longo do semestre, tá bom? Tá aí, Francis Ashcroft. Seguinte, uma coisa que ficou faltando só, vocês aprenderam a lei da termodinâmica, né? A primeira lei da termodinâmica, qual que é mesmo? Energia interna, blá blá blá, igual blá blá blá, calor, trabalho, é isso, né? Vamos pensar agora nessa mesma lei, se você considerar o seu sistema, o corpo humano. Tá? Então, pelo que a gente falou até agora, você tem uma energia associada ao corpo humano, que ela pode ser alimentos, que é bom digerir, pode ser energia armazenada em ligação química, pode ser reserva, pode ser músculo, pode ser qualquer tecido. Então vamos pensar que você tem uma energia interna. Você pode perder e ganhar calor com isso, né? Como a gente fez agora várias continhas de troca de calor de pele, por exemplo. E você pode executar trabalho também. E você tem então você pode equacionar a perda de energia ou ganho da mesma forma que você faz em termodinâmica. A única diferença, uma das principais diferenças quando você faz física em termodinâmica é que você tem sistemas fechados geralmente, né? E o corpo humano não. O corpo humano você tem muita troca você tem entrada e saída de massa,
se tem entrada e saída de energia facilmente, tá? Então, se você pegar a primeira lei, primeira lei da termodinâmica, e você definir como a variação de energia interna igual ao calor. Vamos fazer diferente aqui. Vamos tirar essa variação. Sempre vai ter uma variação no estado inicial e no estado final. Vamos colocar apenas que a variação de energia interna é igual calor menos o trabalho que você tem. Então aqui você tem o trabalho e aqui a energia interna. Então, se você desenhar agora um corpo bonitinho aqui, aí você tem uma energia interna associada, você tem perda ou entrada de calor. E se você olhar, por exemplo, se você ficar acenando, né? Vamos desenhar aqui. Faz um movimento Δx, isso vai gerar um certo trabalho mecânico que você vai executar. Ou você tem um deslocamento de centro de massa, você tem um deslocamento de centro de massa também, que você pode ter, por exemplo, um movimento do corpo, ou você tem uma contração muscular, que é um trabalho interno, mas é um trabalho mecânico. Então, imagina que você vai ter um movimento ali dos membros, você vai ter uma perda de calor. Então, você pode representar tudo isso aqui como aquela forma lá. Se você tiver agora um ganho de calor, sei lá, um ganho de calor. Bom, um ganho de calor seria quando a sua temperatura no ambiente seria maior do que a temperatura do corpo. Então você vai ter um Q positivo. Você vai ter mais entrada de energia, ou energia por tempo, né, se você pensar em potência, do que estaria perdendo. Se você tiver, por exemplo, uma temperatura do ambiente menor que a sua temperatura do corpo, então você vai estar perdendo mais por condução, você vai perder esse valor. Então, esse Q vai ser negativo. Isso significa que vai ter perda do corpo. E aqui é ganho. E o trabalho positivo, quando você realiza, tá? Se você olhar aqui em cima a fórmula, você vai ter uma energia interna igual a Q, não é mais trabalho, é menos trabalho. Então imagina que se você tem uma diminuição da energia interna do seu sistema, é porque ou você perdeu calor, aqui tem um menos Q ali no valor, ou você executou o trabalho. Então seria menos aquele trabalho mecânico que você realizou. Então naquele problema lá que a gente falou que aquele velocista subiu 500 metros escada acima, ele perdeu energia na forma de trabalho mecânico, mas não é só o trabalho que a gente calculou naquele exercício, não. É o trabalho do movimento do centro de massa dele,
é o trabalho dos braços, que ele fez, tudo isso é trabalho mecânico. Tá? É a contração dos músculos, é todo aquele trabalho que você pode associar com algum deslocamento aí que realize trabalho tanto dentro do corpo como dos membros, por exemplo. E associado, quando você faz esse trabalho mecânico, você tem aquela eficiência, ou seja, você tem uma perda de energia, você tem uma geração de calor que você consome mais energia do que o trabalho mecânico que você executou. Então isso é o Q. E se esse Q não sair do sistema, você vai ter uma perda de calor e você vai ter uma redução da energia interna do sistema. Tá bom? Isso ficou faltando, né, nessa nossa aula de hoje.